Imagine ser condenado a devorar os próprios filhos, não por crueldade, mas por medo. Medo de perder tudo o que conquistou. Medo de repetir o destino do pai que ele próprio destronou. Esse foi o caminho sombrio trilhado por Cronos, o titã do tempo, o devorador de deuses. Na mitologia grega, poucos nomes evocam tanto mistério, temor e tragédia quanto o de Cronos. Um ser que, ao tentar escapar do seu destino, mergulhou em um ciclo de terror e destruição. Tudo para evitar que o tempo lhe tomasse aquilo que mais amava, o poder absoluto. Mas por trás da imagem de um tirano frio e impiedoso, esconde-se uma história de revolta contra a tirania do pai, de escolhas desesperadas e de um medo ancestral que o consumiu por inteiro. Neste vídeo, você vai descobrir como Cronos, o protagonista dessa narrativa sombria, se tornou o símbolo eterno do tempo que devora tudo, inclusive deuses. Você está prestes a mergulhar em uma das histórias mais arrepiantes da antiguidade. Prepare-se para ver o tempo de um novo jeito, como um monstro que ninguém pode parar, nem mesmo os imortais. Antes de Cronos, antes do Olimpo, antes mesmo da ordem do universo, havia apenas o caos, um vazio sem forma, sem tempo, sem direção. Do caos surgiu Gaia, a Mãe Terra, e Urano, o céu estrelado. Eles se uniram, dando origem às primeiras divindades poderosas, os titãs, os ciclopes e os hecatônquiros. Entre os 12 titãs filhos de Gaia e Urano, nasceu Cronos, o mais jovem de todos, mas desde cedo o mais astuto, o mais ousado e o mais ambicioso. Urano, temendo o poder de sua prole, aprisionou os filhos no ventre de Gaia, no Tártaro, sufocando-os em um tormento eterno. A dor de Gaia tornou-se insuportável e ela decidiu agir. Com as próprias mãos, Gaia forjou uma foice de adamante, o metal mais resistente do cosmos, e procurou entre seus filhos alguém com coragem suficiente para enfrentar o pai. Apenas um se levantou: Cronos. Ele empunhou a foice e, numa emboscada brutal, castrou Urano, derramando seu sangue sobre a terra e dando origem a novas criaturas míticas. Com o pai destronado, Cronos assumiu o trono do universo e inaugurou a chamada Era de Ouro. Um tempo de fartura, paz e harmonia, mas também de silêncio sombrio, pois o crime que inaugurou essa era ainda ecoava nas sombras do universo. Cronos havia vencido, mas sabia que o destino em algum momento cobra seu preço. Com o trono do cosmos sob seu domínio, Cronos escolheu sua irmã Reia como esposa. Juntos eles deram origem a 6 filhos: Héstia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon e Zeus. A nova geração de deuses parecia prometer continuidade e estabilidade. Mas uma profecia caiu como uma maldição sobre Cronos. Assim como ele destronou seu pai, também seria destronado por um de seus próprios filhos. Essa revelação devastadora acendeu o pânico no coração do titã. Dominado por um terror crescente, Cronos tomou uma decisão que desafiava qualquer lógica divina ou humana: devorar os próprios filhos. Um a um, ao nascerem, ele os engolia inteiros, aprisionando-os em seu estômago. Reia, impotente, viu seus filhos sumirem diante de seus olhos. Cada nascimento era seguido por uma nova perda. A esperança se desfazia no terror. Mas quando estava grávida do 6º filho, ela decidiu agir. Em segredo, Reia procurou a ajuda de Gaia. As duas planejaram enganar Cronos. Quando Zeus nasceu, Reia o escondeu em uma caverna secreta na ilha de Creta e entregou ao marido uma pedra enrolada em panos. Cronos, cego pelo medo, engoliu a rocha sem perceber o golpe. Enquanto isso, Zeus crescia em segredo, amamentado por uma cabra chamada Amalteia e protegido pelas ninfas. Os curetes, guerreiros armados, batiam espadas uns contra os outros sempre que o bebê chorava, para abafar os sons e impedir que Cronos o descobrisse. O tempo, ironicamente, começou a trabalhar contra o titã. Cronos, o senhor da eternidade, estava sendo caçado por aquilo que mais temia: o futuro. Quando atingiu a idade certa, Zeus foi ao encontro de seu pai, não com ódio puro, mas com um plano. Com a ajuda da deusa Metis, preparou uma poção mágica.
Ao oferecê-la a Cronos, o Titã a ingeriu e, em agonia, vomitou os filhos que havia engolido, vivos e já crescidos. Héstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon estavam de volta, prontos para enfrentar o tirano. Começava então a titanomaquia, a guerra dos deuses contra os titãs. Durante 10 anos, céus e infernos estremeceram. De um lado, Cronos liderava, os titãs combatendo com a força ancestral da criação. Do outro, Zeus e seus irmãos armados com trovões, estratégia e fúria. Foi nessa guerra que os Ciclopes e Hecatônquiros, antes aprisionados por Cronos, foram libertados por Zeus. Em gratidão, eles entregaram aos deuses suas armas mais poderosas: o raio para Zeus, o tridente para Poseidon e o capacete da invisibilidade para Hades. Essas armas desequilibraram a batalha. Com estratégia, coragem e poder divino, os olimpianos venceram. Cronos foi derrotado. Alguns dizem que foi banido ao Tártaro, onde seria aprisionado por toda a eternidade. Outros afirmam que Zeus, em ato de misericórdia, o libertou no final dos tempos. De um jeito ou de outro, o tempo de Cronos havia terminado. A história de Cronos é mais do que uma lenda antiga. É um reflexo profundo das angústias humanas, o medo da perda, a sede de controle, o desespero em evitar aquilo que é inevitável, o tempo. Cronos tentou parar o tempo, tentou vencê-lo, tentou devorar o próprio futuro, mas foi justamente esse ato de negação que selou sua ruína. Ele se tornou o símbolo eterno do tempo implacável, o tempo que tudo consome, até mesmo os deuses. Na psicologia moderna, o mito de Cronos é estudado como metáfora para líderes obcecados por poder. Pais que sufocam o crescimento dos filhos por medo de serem superados, ou mesmo indivíduos que vivem tão presos ao controle que perdem a própria essência. O tempo, como Cronos, pode ser cruel, mas ao contrário dele, podemos aprender a aceitá-lo. E se você chegou até aqui, é porque o tempo que dedicou valeu a pena. Afinal, conhecer a jornada desse protagonista é compreender que lutar contra o tempo é inútil. Mas entender seu fluxo, isso é sabedoria. Agora, uma pergunta permanece. Após destronar o pai, Zeus agiu diferente, ou repetiu os mesmos erros? Se quiser descobrir como o novo deus do trovão lidou com o peso do poder, acompanhe nosso canal. Em breve um vídeo completo sobre Zeus. Se quiser maratonar nossa playlist sobre mitologia grega, clique no card a seguir. Porque, no final, até os deuses têm medo do tempo.